Separei aqui 7 celulares que valem cada centavo em agosto de 2026, todos eles abaixo de 2.800. Testei cada um deles aqui no canal, então esquece ficha técnica, eu vou te contar exatamente o que vale a pena em cada um e o que decepciona neles. Para começar pelo mais em conta. O Galaxy A17 5G continua na lista pelo 4º mês seguido, prova que dá para achar um celular barato que não é uma bomba. A versão com 4 GB de RAM já aparece na faixa dos 700 a 800 reais, mas por recomendação é melhor pegar de 8 GB, que foi testado aqui no canal e entrega uma experiência bem melhor. É importante entender a proposta do aparelho, ele não foi feito, sei lá, para um jogador de games que quer jogar Genshin Impact, ou editar vídeos, ou vive com uma penca de aplicativos abertos ao mesmo tempo. Ele é sim feito para navegar pelas redes sociais, utilizar o WhatsApp, bancos, assistir vídeos no YouTube e no TikTok. A tela é o maior destaque do aparelho, é um painel Super AMOLED com 6.7 polegadas, resolução Full HD+, 90 Hz de atualização, algo que ainda faz diferença nesse preço. A Samsung também promete 6 anos de atualização, embora a gente ache difícil que o processador Exynos 1330 vai aguentar todo esse tempo de atualização com bom desempenho. Mesmo na versão de 8 GB, ele resolve bem o dia a dia numa boa, mas sem espaço também para jogos pesados. A bateria decepcionou um pouco, e apesar dos 5.000 mAh, o A17 não completou o nosso teste de autonomia, algo estranho justamente num celular barato que costuma se sobressair em bateria. Nas câmeras, a principal de 50 megapixels faz boas fotos de dia com cores muito agradáveis. As lentes ultra-wide e macro confesso que estão lá só para completar a ficha técnica. É nessas selfies que esse celular aqui se sobressai. Foi um dos celulares mais baratos com fotos nítidas para fazer imagens de você mesmo. Com 8 GB e 256 de espaço de armazenamento interno, rodando um pouquinho acima de R$1.000, é a melhor opção para quem quer gastar o mínimo possível. Agora, se ele passar de 1.200, perto dos 1.300, é o próximo celular da lista, então não compra ele. Se o A17 é para quem quer economizar o máximo, o A36 é para quem topa investir um pouquinho mais. Vá de 256 com 8 GB, que sai por volta de 1.500, essa é a melhor opção, enquanto a versão de 128 GB custa entre 1.300 e 1.400. É uma diferença pequena que compensa levar o dobro de espaço. Só que se o orçamento estiver apertado, ele é a melhor opção entre R$ 1.300 e R$ 1.400. O salto aqui em relação ao primeiro celular é a construção. Tem vidro com Gorilla Glass Victus Plus na frente e atrás, além de certificação contra água e poeira IP67. Esse celular aqui aguenta submergir. A tela também evoluiu, é um Super AMOLED com 6.7 polegadas, agora com 120 Hz de atualização e 1900 nits de brilho máximo. A mesma tela que é utilizada no Galaxy A56, que é um celular mais caro. O Snapdragon 6 Gen 3 não impressiona nos números, mas entrega resultados bem razoáveis. Passou de 650 mil pontos no AnTuTu Benchmark aqui nos testes, rodou com fluidez e encarou jogos como Asphalt Legends, Diablo Immortal sem dificuldade. Um detalhe que eu gostei bastante foi a temperatura, mesmo jogando bastante tempo, ele se manteve frio. Na bateria ele terminou o nosso teste com 11% de carga restante, dura o dia inteiro fora da tomada. O carregamento vai até 45 watts, embora a Samsung só mande um carregador de 15 na caixa. As câmeras seguem o padrão da Samsung, a principal de 50 megapixels com boas fotos de dia, ótimo alcance dinâmico nessa faixa de preço. Pelo pacote completo, o A36 segue sendo um dos intermediários mais fáceis de recomendar em 2026. Ele não tenta ser o mais potente e não precisa ser também, né? O Moto G86 é a prova que vale a pena esperar o preço cair. No lançamento ele estava custando R$ 2.500, que fazia sentido algum. A gente até recomendou vários outros smartphones pela concorrência na época pelo preço justamente. Só que no fim de junho a gente encontrou ele por cerca de R$ 1.360. É o menor valor desde o seu lançamento. E foi aí que ele ganhou essa vaga aqui também na nossa lista. Mas atualmente você vai encontrar ele na faixa dos R$ 1.500, R$ 1.600. A Motorola caprichou bastante onde normalmente só economizava. Acabamento agora é em polímero de silicone, Gorilla Glass 7i na tela como proteção e certificação IP68 e IP69, além de resistência militar. É um dos celulares mais resistentes dessa faixa de preço. Ele pode submergir em água também. Uma tela POLED de 6.67 polegadas, tem resolução 1.5K, 120 Hz de atualização e brilho que vai até 4.500 nits. A tela com maior resolução te proporciona uma tela muito mais nítida de enxergar as coisas. E ainda com esse brilho, pode enxergar todas essas coisas no sol sem problema. O processador é o Dimensity 7300, ele marcou 658 mil pontos no AnTuTu Benchmark, praticamente empatado com a 36. A performance não decepciona, mas falta otimização para jogos pesados.
Se jogos não é o que você utiliza no dia a dia, pode ficar tranquilo que esse celular aqui vai travar nunca, tá bem? As câmeras foram uma surpresa bem positiva, o conjunto é quase o mesmo do Moto G85, do mesmo do ano retrasado, mas o processamento melhorou bastante. Em algumas fotos o resultado até ficou melhor que o Galaxy A36, principalmente onde tem pouca luz e também nas selfies. A autonomia também impressionou, ele terminou nosso teste com 22% de carga sobrando e o carregador de 30 watts, que já vem na caixa, leva pouco mais de 1 hora para completar. Por R$ 1.500, esse aqui é o melhor celular que eu recomendo hoje em dia. Se você sente falta de um celular compacto, o Edge 60 Neo é a resposta da Motorola nesse mês. Enquanto toda a concorrência aposta em telas gigantes de 6 ou 7 polegadas, a Motorola foi um caminho um pouquinho mais enxuto, sem abrir mão de nada. Ela reúne o que a gente valoriza no intermediário premium, acabamento em couro sintético, certificações IP68 e IP69, resistência militar, Gorilla Glass na parte da frente do telefone. A tela também é sensacional, LTPO com 6.4 polegadas. Ela é relativamente menor do que as telas que a gente está vendo aí de quase 7 polegadas, né? Tem resolução 1.5K e até 120 Hz de atualização e brilho de 3000 nits. Para você ter uma ideia, nos testes a nitidez chamou bastante atenção. Por ser um painel menor, a imagem parece ainda mais concentrada. É muito bom de ver esse painel. A Motorola também acertou na bateria. O antecessor, o Edge 50 Neo, tinha uma autonomia duvidosa, mas o 60 Neo terminou nosso teste com um uso intenso de 16% ainda de carga sobrando. Finalmente, um Neo que passa o dia inteiro longe da tomada. O desempenho evoluiu com o seu Dimensity 7400, que dá conta das atividades ou até mesmo jogos. A versão aqui já é vendida com 12 GB de memória RAM e 256 de armazenamento interno, então tá difícil faltar espaço aqui para esse smartphone. Nas câmeras, o destaque é a lente teleobjetiva com zoom de 3 vezes óptico, recurso que praticamente sumiu dos intermediários dessa faixa de preço. Ótimos resultados para fotos de pessoas e também objetos mais distantes. Hoje ele aparece na casa dos R$ 1.800 e nessa faixa de preço ele é o meu favorito. Comparando o A56 com o A57, ele melhorou em praticamente tudo, só esqueceram talvez de segurar um pouco o preço, né? Ele ficou mais fino e mais leve, com bordas menores que dão uma cara mais de linha S, aquele modelo mais topo de linha da Samsung. E o módulo de câmeras ficou menos saliente, a certificação subiu de IP68 para IP69, então ele aguenta um pouco mais embaixo da água. A tela é um Super AMOLED Plus de 6.7 polegadas, agora sim um celular grandão, né? 120 Hz, 1900 nits de pico de brilho máximo, é praticamente a mesma tela do A56, que já era muito boa. De processador a gente tem o Exynos 1680, que marcou 1.3 milhões no AnTuTu Benchmark contra 1.2 do antecessor. Uma melhora leve, talvez irrelevante aqui para a maioria das pessoas. Ele foi até bem em alguns jogos pesados, mas não é feito para isso. A bateria de 5.000 mAh, ela aguenta o dia inteiro, terminou nosso teste com 22% de carga ainda sobrando, melhor do que o seu antecessor que tinha sobrado 17%, mas longe de concorrentes ainda na mesma faixa de preço que estão aí com 42. Ele suporta 45 watts de carregamento, mas é o carregador que vem na caixa, 15 watts, né? Nas câmeras é o mesmo conjunto do ano passado, 50 megapixels na principal, 12 megapixels como ultra-wide e 5 como macro, com qualidade praticamente idêntica do ano passado. A gente tem vídeos aqui em 4K com estabilização ótica que continuam muito bons. Sinto falta ainda num Galaxy A uma lente de telefoto, mas vamos ver aí nos próximos anos, né? O sistema roda Android 16 com One UI 8.5 de fábrica e o trunfo aqui são 6 anos de atualização garantidos. Prazo mais que generoso dessa lista aqui, bem acima aos 3 anos da Motorola e 4 da Xiaomi. Hoje ele aparece na casa dos R$ 1.800 a R$ 2.000. Já tá aparecendo aí por R$ 1.799. Vale a pena ficar no olho no nosso grupo de ofertas lá, tem link aí na descrição para você participar. Quando sai por R$ 1.700, R$ 1.800 eu posto ele por lá. Se você pensa que a gente só sabe elogiar Samsung e Motorola, a gente guardou um dos melhores para quase pro final. Até 2.300, o Poco X8 Pro é para nós o segundo melhor custo-benefício do momento. A Xiaomi caprichou no acabamento, laterais em alumínio, traseira de vidro com Gorilla Glass 7i, certificações IP68 e IP69K, que ela é um pouco mais resistente ainda, além de detalhes como os anéis de LED ao redor das câmeras e o botão de energia vermelho que dão um aspecto muito bonito para esse telefone. A tela AMOLED de 6.59 polegadas com resolução 1.5K, 120 Hz de atualização e brilho de até 3.500 nits impressionam na qualidade. Novamente, a gente tem uma tela um pouquinho menor com resolução 1.5K, ela é muito nítida. Agora, o forte mesmo é o desempenho. A gente tem um Dimensity 8500 Ultra que chegou a perto de 2 milhões de pontos no AnTuTu Benchmark, disparado à frente dos principais concorrentes da Samsung e da Motorola nessa faixa de preço. Rodou Genshin Impact, CarX Street com 60 frames e praticamente 100% de estabilidade. É um dos celulares mais rápidos que a gente já testou lá no canal Roda Liso.
A bateria também atropela a concorrência, são 6.500 mAh, que renderam um dos melhores resultados que a gente já viu aqui no nosso teste. Terminou com 42% de carga ainda sobrando. E o carregador de 100 watts que já vem na caixa leva 40 minutos para completar a carga. Mas nem tudo é perfeito, a câmera não acompanha o resto. A principal de 50 megapixels até que sim, faz boas fotos de dia, eu confesso, mas fica atrás de outros concorrentes do mercado. E uma ultra-wide com apenas 8 megapixels é uma das principais falhas do modelo. É muito ruim ter uma câmera de 50 megapixels como principal e uma ultra-wide com 8, geralmente faz fotos diferentes. Isso vai pesar para quem gosta realmente de um produto assim que tire fotos excelentes, porque nessa faixa de preço existem melhores. Agora, pelo conjunto completo, dificilmente você vai encontrar um smartphone de R$ 2.300 que entrega tudo isso. Fechando a nossa lista com o favorito do mês é o Motorola Edge 60 Pro, que veio para corrigir o maior defeito do 50 Pro, que era uma performance abaixo da média. Na construção teve uma mudança que eu estranhei, as bordas deixaram de ser alumínio e agora são de plástico, algo que eu não esperava no modelo Pro, eu confesso. A traseira é de silicone com acabamento liso e agradável. Do lado da durabilidade, ela não decepciona, certificação IP68, IP69, resistência militar, tela protegida com Gorilla Glass 7i. A tela é um dos grandes destaques aqui, ele tem um painel POLED curvo de 6.7 polegadas, resolução 1.5K, e a taxa caiu de 144 para 120 Hz, uma diferença que a maioria nem vai notar, mas o brilho deu um salto de 2 para 4.500 nits de pico. No desempenho, a Motorola finalmente acertou a mão com o Dimensity 8350 Extreme da MediaTek. No AnTuTu ele marcou 1.3 milhões de pontos, bem acima dos 800 mil do Edge 50 Pro, embora ainda fique atrás dos 2 milhões de concorrentes direto, como eu já falei, o Poco X8 Pro. Na prática roda tudo sem travar, com muita fluidez, e os jogos pesados também entregam uma performance muito boa. A bateria deu um salto, saiu de 4.500 mAh do Edge 50 Pro para 6.000, e no nosso teste de 8 horas terminou com 26% de carga sobrando. E o carregamento caiu de 125 para 90 watts, segue muito rápido ainda, né? E o carregador já vem na caixa. Nas câmeras, o grande destaque é para a telefoto de 10 megapixels com zoom de 3 vezes, a minha favorita do conjunto. No sistema já está rodando Android 16, só que veio de fábrica com Android 15, então tem mais 2 atualizações ainda garantidas. Lançado por quase R$4.000, era muito ruim de indicar. Hoje ele aparece em ofertas por R$2.600 a R$2.800. Então, se esse valor aí estiver dentro da sua faixa de preço, ele é um dos melhores para comprar no momento. Para nós, o melhor custo-benefício. É isso, pessoal. Esses são os 7 celulares que mais valem a pena comprar em agosto de 2026 até R$2.800. Eu tirei o S25 FE porque ultimamente eu tenho encontrado ele perto dos R$3.000, mesmo na versão de 128 GB. O link para comprar cada um deles está aí na descrição, a gente atualiza ele todos os dias através de um robô que fica vasculhando a internet para encontrar os melhores preços. Também tem link dos nossos grupos de ofertas de WhatsApp e Telegram, por lá que a gente manda quando um aparelho desses baixa. Dá uma conferida por lá, não te esquece de participar por lá também. Se esse vídeo aqui te ajudou, deixa o like, já aproveita e te inscreve aqui no canal. Até a próxima!